Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos felizes, eu estou feliz de estar com você agora, ou com vocês, conversando as coisas de Deus. Isso é muito bom. Nós perdemos muito tempo com conversas mundanas, às vezes tolas, às vezes não valem nada. Então devemos parar um pouquinho e conversar coisa de Deus com os nossos irmãos e irmãs. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a vocação matrimonial. Claro, quando eu estou falando sobre vocações, eu não estou falando da teologia do matrimônio, a teologia do sacerdócio, não. Eu estou falando de uma maneira simples, eu diria até um pouquinho rasteira, mas cotidiana, para que todos possam me entender, e porque nem todos que estão me ouvindo, certamente 99% não são, esse povo todo não é teólogo. Então eu falo mais para o povo comum, o povo simples, fiéis da minha comunidade. Portanto, tem que fazer um linguajar muito simples. E vamos começar pedindo ao Espírito Santo que esteja conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, enviai vossa luz, vossa sabedoria, vossa ciência, para que nós possamos compreender as coisas divinas, o mistério de Deus. Maria Santíssima, cheia do Espírito Santo, a que caretomém, a pleníssima de graça, aquela que o Senhor está com ela, sempre, em todo momento, que ela olhe para nós e, como seus filhos, nos ajude a entender o matrimônio. Não digo matrimônio, mas a vocação matrimonial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, São Paulo, carta aos Hebreus, falando do matrimônio, ele diz que o matrimônio deve ser honrado, respeitado. Repare o que ele diz aqui. O matrimônio seja honrado, respeitado. Aí então, logo em seguida, São Paulo diz, vamos pegar aqui o texto de São Paulo. São Paulo, Hebreus, no capítulo 13. Capítulo 13. É o último capítulo da carta aos Hebreus. 13. São Paulo diz o seguinte. O matrimônio seja honrado por todos. O leito conjugal sem mancha, pois Deus julgará os libertinos e os adúlteros. Estão entendendo? Como São Paulo é duro, mas é a verdade. E por quê? Porque esse mistério, esse sacramento do matrimônio, esse mistério é grande e agora é revelado no Novo Testamento, porque ele tem relação com a Igreja de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 5. É muito bonito o texto de Efésios. Não vou ler, não, para não ficar muito longo. Mas você pode olhar. Efésios, capítulo 5. O contrato civil, que chamam de casamento, não é sacramento. É um contrato. O casamento civil é um contrato, não é um sacramento. É um contrato, eu diria, tem um aspecto até um pouco interesseiro. Isto é, perante a lei, nós estamos unidos, e se um falhar, separar, recebe tanto, tem esses direitos, e perante o governo, perante as autoridades civis, nós temos certos direitos, certas vantagens. É só isso, é um contrato perante a justiça humana. Portanto, o divórcio assinado pela lei civil não separa o matrimônio, sacramento. Eu ouço muito conversando com certas pessoas que querem se casar, dizem assim, eu sou casada, mas sou separada. Separada como? Separada do contrato civil? Então isso não quer dizer que acabou-se, anulou-se o sacramento.
sacramento é indissolúvel, não há anulação de matrimônio sacramento. O que há é a declaração que aquele matrimônio foi nulo, nunca foi realizado. Por exemplo, o efeito, melhor, um dos requisitos para o matrimônio é que seja monogâmico. Mas se você tem uma outra mulher e engana lá a igreja e casa com outra mulher, é nulo, claro. É nulo, porque não é monogâmico. Então, o casamento não tem, o sacramento não tem anulação. Tem declaração de nulidade, isto é, que ele foi realizado de uma maneira errada. Portanto, ele é nulo. Esse é o grande sacramento. Então, não venha você me dizer, eu estou separado, mas estou divorciada. Ou divorciado, não adianta nada. Perante Deus, você está casado. Se você casou no civil e na igreja. Quais são os fins do matrimônio? É bom saber isso, porque fora desses fins, se o casamento é realizado sem a realização desse fim ou desses fins, o casamento é nulo. Primeiro é a procriação. Desculpem, a procriação. O matrimônio é feito para realizar aquela ordem de Deus. Crescei e multiplicai-vos, está lá no livro do Gênesis. Então, o homem e a mulher se unem, abençoado por Deus, para que possa continuar a obra da criação humana de Deus, nosso Senhor. Para que ajude a Deus, digamos assim, no sentido mais corriqueiro, mais humano, a espalhar a humanidade. Então, procriação é fim. Se você casa, mas toma logo uma decisão, nós não vamos ter filhos, ou nós vamos fazer tudo para não ter filhos, e não queremos ter filhos, o matrimônio é nulo. Porque falta a procriação. O pai e a mãe de Santa Teresinha, que são santos, quando se casaram, não sabiam de nada e fizeram um voto de nunca ter relacionamento sexual. Não é que ele não quisesse filho, ele não queria relacionamento sexual. A consequência era não ter filhos. Mas um belo dia, ele se confessando a um sacerdote inteligente, e o sacerdote informou-se daquele voto que fizeram e disse, não pode. Vocês têm que realizar o fim do matrimônio, que é a procriação. Imediatamente, eles voltaram atrás, aquele voto também era nulo, e eles tiveram vários filhos e filhas. Outro fim do matrimônio é a educação. Não é só gerar, você tem que educar. Educar significa tirar de um lugar para outro, tirar disso que já é bom para levar um para um melhor. Então, é interessante ver os animais. Alguns animais, quando dão cria, eles têm o maior cuidado com aquele criancinha, digamos assim, no bom sentido, que é o filhinho, a filhinha, o filhote. Eu falei criancinha no sentido de mais educadamente, gentilmente, mas eles não são criança. Então é muito interessante como alguns animais tinham cuidado. A ursa, ela enfrenta o urso se ele vier pegar o seu filhote, a sua filhote. Ela enfrenta, sabendo que não tem capacidade de derrotá-lo, mas ela enfrenta. É curioso isso. Gerar é próprio do homem e dos animais irracionais, mas educar, no sentido bom da palavra, ou melhor, no sentido largo da palavra, ensinar tudo como viver honestamente, honradamente, religiosamente, diante da sociedade, diante de Deus, só o homem faz. Os leões e todos esses animais, eles ensinam aos seus filhotes a rugir, a comer,
a caçar. Os pássaros ensinam aos seus filhotes a cantar, mas não ensinam a racionar, que eles não têm raciocínio para viver uma vida honesta, decente, para louvar a Deus, honrar a Deus, educar no sentido largo da palavra, profundo da palavra, só o ser humano. E outro fim do matrimônio é que ele também é um auxílio para a concupiscência. E aí vocês entendem por quê. No matrimônio há o amor erótico. E para o matrimônio isso é necessário. É necessário. Veja que todos esses fins são importantes no matrimônio. Se alguém se casa sem querer cumprir um desses aí, então é no casamento. Casou-se perante a sociedade, fez a festa, gastou dinheiro, mas não adiantou nada. Não recebeu o sacramento. Daí então a igreja tem seus tribunais eclesiásticos, juiz, defensor do vínculo, advogado, para que examine, se for o caso, os problemas do matrimônio. São muitos, muitos. A porcentagem é altíssima daqueles que se casam contra o fim do matrimônio, daqueles que se casam sem cumprir todos os deveres do matrimônio. Eu falei aqui do sim, mas tem também os impedimentos. O irmão não pode casar com a irmã. O grau de parentesco tem até um certo grau que é proibido. Depois não é mais. E são outros impedimentos. Há muitos impedimentos. Há impedimentos impedientes e impedimentos dirimentes. Então é preciso examinar se a pessoa que casou é de fato cumpriu todos os deveres, todas as obrigações, todas as regras da igreja para receber o sacramento. Uma pessoa que se casa e aquela pessoa é anormal, é doente, mentalmente doente, é um psicopata, mas se esconde através de remédios, conversas bonitas. Então, essa pessoa se casa anormal, de uma maneira normal, irregular. Ninguém quer se casar com um psicopata, só se for outro psicopata. Então, tem que recorrer ao tribunal para declarar que foi nulo o casamento. Existem impedimentos, dirimentos, impedientes. Então, é bom, se você tem um problema em casa, sério, procurar o tribunal eclesiástico para ver. Mas é muito melhor preparar para o matrimônio e procurar conhecer bem, preparar e conhecer bem o outro cônjuge, para que vivam não só unidos, mas fervorosamente, amorosamente, e assim possam constituir um lar, constituir um lugar bonito, um santuário, uma igreja doméstica, onde um ajuda o outro, onde um e o outro se juntam com os filhos para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para engrandecer a Deus. Portanto, é muito importante a preparação para o matrimônio, muito importante. Mas verdadeira preparação, não apenas antigozo do matrimônio, não, verdadeira preparação. O cristão católico, o rapaz e a moça, o homem e a mulher que vão se casar, devem primeiro se preparar profundamente na fé, conhecendo o que é o sacramento, as exigências e as vantagens do sacramento. Deve se preparar fisicamente, para ver se tem alguma doença, e deve se preparar psicologicamente. Porque no casamento, como em toda profissão, em toda vocação, há uma série de crises. Por exemplo, você se casa
tudo bem, aquele dia é uma grande festa, e eu costumo dizer isso no sermão que eu faço quando estou celebrando, assistindo um casamento. Costumo dizer, olhe, hoje a igreja está toda iluminada. Há flores, há música, muita festa, muita fotografia, mas haverá muitas noites, muitas tempestades. E quais são essas crises? Precisa conhecê-las psicologicamente. Não se pode um rapaz casar-se com uma mulher para o resto da sua vida, para fomentar um lar, educar os seus filhos, sem conhecer a psicologia da mulher. E vice-versa. A mulher não pode casar-se sem conhecer a psicologia masculina. Lembro-me que certa feita, alguém, um rapaz, uma moça, eles vieram me trazer os documentos que eu tinha pedido para o matrimônio. Certidão de batismo, essas coisas. Então, o noivo colocou na minha frente e disse, pronto, pai, aí estão todos os papéis que o senhor pediu. Eu examinei, depois eu olhei para ele e perguntei, aliás, perguntei aos dois, já leram algum livro de psicologia sobre a mulher ou sobre o homem? Já leram. E se ler em conjunto é até melhor. E ele me respondeu, olha, padre, todos os papéis que o senhor pediu estão aí, mas a tal de psicologia o senhor não pediu, não. De fato, eu não tinha falado. Mas ele não ignorava totalmente. Como é que vai casar? Quando aparecer a crise na mulher, quando aparecer a crise no homem, como é que o outro, o companheiro, a companheira, vai reagir se não conhece nada? Vai logo dizer, os nossos temperamentos não se dão mais. Você mudou completamente, agora não é aquele que eu conheci, não é aquela que eu conheci. Por quê? Porque não conheceram as dificuldades que vão passar, as famosas crises, são naturais, mas são feitas para a gente superar, progredir. Eu fico admirado com muitos jovens, por exemplo, sobretudo jovens, resolvem se casar. Aquele namoro, aquele noivado, só Deus sabe como, que não é uma preparação, mas é uma vivência já. Hoje usam tantos termos, ficar e outras coisas mais. Resultado, quando faz o sacramento, quase que é uma brincadeira. Porque, na verdade, eles não creem naquilo. Não creem que é um ato divino. E não creem que estão assumindo uma responsabilidade perante Deus e a sociedade. Não creem e não sabem. E quando aparecem as dificuldades, a única solução que eles encontram é a separação. É impressionante. Sem preparação não há vivência do matrimônio. Muito menos vivência cristã. Você que vai se casar, saiba disso. Procure conhecer a mulher ou o homem com quem você vai se casar. Conhecer em todos os sentidos. Fisicamente, se ele é sadio, psicologicamente, tem uma saúde mental boa, religiosamente. Por quê? É muito difícil quando você casa e não conhece o outro. Um casamento, na vida comum, 2 a 2, o dia todo, aí as coisas aparecem. Vem tudo à luz. E mais cedo, mais tarde, aí vem o desencontro. Conheci uma jovem, catequista, moça de igreja, apaixonou-se por um militar, um soldado, ou era cabo, não sei, um militar da polícia, e depois descobriu, depois de casado, que ele era normal. Ele dormia com a peixeira debaixo do travesseiro, e quando nasceram os primeiros filhos, foram 2, foram gêmeos, ele cortou-se uma noite e ela cortou-se depois e viu que ele estava matando os filhos. Era uma normal. Veja bem, ela não conheceu, não procurou ver a família dele, os antecedentes. Tudo isso é necessário. Conhecer antes do matrimônio para realizar o fim do matrimônio, para viver decentemente, humanamente e religiosamente, segundo os preceitos do Senhor.
senão vai ser um desastre total. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, eu vou ficar por aqui hoje, mas eu vou insistir no próximo vídeo, falando ainda sobre vocação matrimonial, sobre a preparação, e depois falarei sobre o casamento. Então, muito obrigado por hoje, sejam felizes, que Nosso Senhor e Nossa Senhora, Jesus e Maria, que a Trindade toda abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.